Opa, muito boa noite. Eu sou Fábio Dutra e seja bem-vindo a mais essa live da Mideia Carrier. E junto comigo tem um timaço para apresentar para você essa nova linha, a linha do ar-condicionado Split Air Evolution, a linha do Split Inverter, que é um grande lançamento da Mideia Carrier esse ano. Olha, nós estamos fazendo essa transmissão em vários canais. Então, estamos fazendo dentro da página da Totaline, dentro da Mideia, na minha página, na página do Viana, tantas outras páginas. A todos vocês que estão nos assistindo, parabéns, muito boa noite. Eu tenho certeza que nós faremos esses próximos minutos os mais aproveitáveis possíveis para você. E você vai ver que grande máquina é essa que a gente tem para apresentar para você. A Mideia Carrier, empresa líder no mercado nacional, me convidou e trouxe um timaço para apresentar isso para você. E eu tenho a honra de chamar aqui o meu amigo Américo. Boa noite, professor Américo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos aí que nos ouvem. Nós temos certeza que essa noite você vai ficar maravilhado com o equipamento e lançamento que nós vamos apresentar para vocês. Que ótimo, que maravilha. Não estamos sozinhos, não estamos somente Américo e eu, não. Tem mais um cara que é um grande amigo meu, um enorme profissional no mercado. E eu tenho a honra de trazer aqui Ricardo Viana. Boa noite, Viana. Boa noite, amigos refrigeristas. Boa noite, Américo. Boa noite, Fábio. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar de um super lançamento aí da Mideia Carrier. Essa máquina é excepcional. Tamo juntos. Excelente, excelente. E agora, Viana, estamos só nós três ou tem mais gente boa aí nessa live? Tem mais gente boa, e se o pessoal ajudar a contribuir compartilhando a live, que eu já estou compartilhando, vai ter muito mais gente aqui. Então, compartilha. É verdade. Compartilha. Eu tenho a honra de trazer aqui um profissional que eu virei um grande fã. David Zeferino. Boa noite, David. Tudo bem? Muito boa noite, meus amigos. Fábio Dutra, Américo, Ricardo Viana. É um grande prazer para mim estar aqui nessa transmissão com todos vocês e com todos que estão aí assistindo através do Facebook, do YouTube, e eu, particularmente, como rede de serviços Blue Service, Mideia Carrier, para mim é uma satisfação especial estar com vocês aqui. Excelente. Agora é o seguinte, estamos só nós quatro aqui ou vamos ter alguma companhia feminina? Vamos ver. Acho que é a hora da gente colocar uma excelente profissional, que eu passei a ter uma grande admiração, e ela é uma representante das mulheres na refrigeração. A minha e nossa amiga Laura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Laura! Aí! A Laura, a gente estava aqui nos bastidores trabalhando para que o áudio da Laura saísse, mas a Laura não, ela nos ouve, mas o áudio dela não sai. Mas ela está acompanhando tudo e vai dar a sua contribuição do jeito dela. Laura, muito obrigado. Viana, Laura, Américo e David, que façamos aqui uma excelente apresentação para os amigos e amigas da refrigeração de todo o Brasil, que estão ansiosos para ver o que a gente vai trazer para eles. Então, diante disso, eu compartilho com vocês a apresentação dessa incrível máquina. Uma máquina que foi desenvolvida no Brasil, uma máquina que ela foi pensada para o mercado brasileiro e já nasce sendo um grande sucesso. Então, eis aqui o Springer Mideia Air Evolution. Eu adoro começar uma apresentação falando dos benefícios e vantagens da máquina. Por que eu falo os benefícios e vantagens da máquina? Porque eu quero que você, amigo e amiga da refrigeração, tenham todo esse conhecimento na hora de você vender. Claro, essa apresentação é para vocês, profissionais da refrigeração. Só que vocês vão precisar aprender como vende essa máquina. Como é que é o passo a passo para você vender o benefício e vantagem dessa máquina na ponta, quando você tiver cara a cara com o seu cliente. Então, repara aí, pega o seu caderno e caneta na mão e começa a anotar a quantidade de benefício e vantagem. Essa máquina, já começa aí. A unidade externa, a unidade condensadora, ela tem um design compacto. Ela ocupa até 35% menos espaço. Então, nós falamos isso na live anterior, é importante reforçar, metro quadrado é tão caro hoje em dia
e as pessoas não se dão conta disso. Essas unidades condensadoras podem ser colocadas uma ao lado da outra, ocupa muito menos espaço. Ocupa menos espaço na instalação, ocupa menos espaço na logística, ocupa menos espaço na hora de você ir fazer a instalação, além de ser muito mais leve. Então, a máquina essa unidade externa, ela foi desenvolvida no Brasil. Ela foi trabalhada e desenvolvida no Brasil. O Américo vai falar mais à frente, mas o design dela foi pensado para o mercado brasileiro. Diferente de muitos que trazem máquinas e não pensam no mercado brasileiro. Essa não, essa foi pensada. Então já começa aí, anota aí. Além disso tudo, ela tem uma função chamada EcoNoite, que ela consome até 74% menos energia. Nessa função, é muito mais conforto, muito menos ruído e muito mais economia no bolso do teu cliente. Repara só, primeiro slide, olha quanto benefício essa máquina tem. Como eu falei, ao consumir 74% a menos de energia, menos de R$1 por noite. Repara só, imagina, o teu cliente, na hora de comprar, ele vai chegar para você e talvez vai perguntar, eu quero comprar um ar-condicionado split. E você fala para ele, se você apresentar uma máquina que é até 74% mais econômica que as demais máquinas, você vai consumir menos de R$1 por noite, tenho certeza que seu cliente vai ficar louco e saber que máquina é essa. Sim, e essa máquina, melhor de tudo, é desenvolvida no Brasil e fabricada no Brasil. Esse slide, a gente apresentou ele muito bem na outra apresentação. E eu acho esse slide, Viana, por si só, repara só, esse slide, se você tivesse cara a cara com o cliente, Viana, e você tivesse só esse slide, ou não é muito mais fácil de você vender uma máquina com esse slide? Você mostra aí, ó, que a máquina velocidade fixa, ela fica variando de desconfortável e confortável, desconfortável e confortável. Já que na inverter, essa máquina fica ali, na área do confortável. Fala para mim, Viana, não fica muito mais fácil vender só apresentando slides como esse? Com certeza. Fica muito mais fácil vender para o cliente os benefícios e não o ar-condicionado. Vender para ele o conforto, né? Já que a máquina mantém uma temperatura de conforto estável e também a economia de energia. Então, fica muito mais fácil do que vender o ar-condicionado em si, né? Vender o que o cliente quer, que é conforto e economia, do que vender a máquina. E você vê, né, David? Dá uma olhada ali, David. Está escrito, como opera constantemente, ele não tem pico de energia. Ou seja, não tem susto na conta de luz do cliente. David, fala para mim. Ao falar isso para o cliente, não fica muito mais fácil o cliente entender qual é o real benefício de uma máquina como essa? Sim, com certeza, Fábio. Fica muito mais fácil. Inclusive, era uma das coisas que eu tinha dificuldade em explicar para o meu cliente, que ele entendesse como funciona essa tecnologia inverter e como ela poderia ser mais econômica para o meu cliente. Quando eu consegui esse slide e comecei a apresentar desta forma para o meu cliente, ficou tudo muito mais fácil. Perfeito. Tem muito cliente, David, que fala assim, mas essa aqui também é celular, e pega uma máquina que não é inverter, que não tem toda essa tecnologia. E ele não consegue entender isso. E eu costumo dizer aos meus alunos, meus treinamentos também, que um slide como esse uma apresentação como essa fica mais fácil do cliente enxergar e falar, entendi. Ainda que seja celular também, essa máquina não tem essa tecnologia. E essa máquina aqui não vai ter aquele pico. E assim, o cliente não tem aquele susto na conta de luz. Então, amigo, isso tudo são vantagens. Não pense você que o seu cliente já sabe o que é inverter. E nós, profissionais da refrigeração, a gente já conhece muito disso. Mas os nossos clientes que estão na rua, a maioria deles não conhece. Muitos deles vão comprar um inverter só porque alguém falou que era melhor. Mas ele, na real mesmo, na verdade, ele não sabe qual é a grande vantagem. E se você tiver o cuidado de apresentar para ele os benefícios e as vantagens de uma máquina como essa, amigo, o seu cliente ele sai comprando a máquina de você, mas principalmente sai com a sensação de que ele foi muito melhor tratado naquela negociação, que ele teve muito mais vantagem naquela negociação, pelo simples que você foi cauteloso em apresentar o diferencial de uma máquina como essa. Além disso, como eu falei, ele tem o menor nível de ruído. O Américo vai falar para vocês sobre o ventilador usado, as pás desse ventilador usado na unidade condensadora, que foram desenvolvidas no Brasil para o mercado brasileiro. Ou seja,
nada como uma empresa líder pensar e planejar uma máquina para o mercado nacional. Só podia dar um grande sucesso como esse. Além disso, essa máquina tem uma função incrível, que o Viana vai falar um pouco mais adiante sobre o nível de filtragem dessa máquina. Para esse momento em que a maioria das pessoas está muito assustada, muito preocupada com a qualidade do ar, está preocupada com vírus e bactérias no ar, essa máquina ter esses filtros é muito importante. Então, essa máquina tem uma função antibacteriana. E não confundir, né, Viana? Muita gente fala antibactericida, mas está errado, é ou não é, Viana? Exatamente. Então, essa máquina possui alguns filtros, algumas etapas de filtragem, que daqui a pouco a Américo e o Viana vão te apresentar e você vai ficar impressionado. Além disso, a serpentina dela é em cobre, nada de unidade condensadora em alumínio, não é mais microcanal. A máquina com a serpentina em cobre. Ou seja, o que isso significa? Muito mais resistência, muito mais durabilidade. E tem esse selinho aí, serpentina em cobre, você não confundir. Muito, muito especial. Ele tem uma função Siga-me. É uma função que você coloca no controle remoto, que você coloca ali a temperatura no controle remoto e deixa o controle próximo a você, como está na ilustração aí. E o controle remoto fica trocando informação com a evaporadora, de tal forma que aquela temperatura que você setou, que você colocou, vai estar naquele ambiente onde você está com o controle remoto. Isso é uma função muito diferenciada. E, particularmente, eu gostei muito de ter essa função. Eu tinha uma máquina minha, que era da Midea antes, que tinha isso, e era muito bom. Outra coisa que essa máquina tem, ela tem um controle remoto com backlight. É aquela luzinha que acende. Fala para mim, Viana. Fala para mim, Viana. Eu só estou no terceiro slide. Olha quanto benefício. Slide. Olha quanto benefício. Você conseguia imaginar a quantidade de benefício de uma máquina só? Bem, eu já pesquisei um pouquinho dessa máquina, já fiz manutenção em algumas delas, já fiz até algumas anotações de benefícios dela, até para convencer os clientes a fazer uma instalação de uma máquina dessa, a saber recomendar o produto. Então, tendo conhecimento do produto, você tem uma comunicação muito melhor com o seu cliente. Laura, você que está nos ouvindo, mas não está conseguindo falar, faz um gesto aí, pessoal. A máquina é ou não é top? Fala aí. Boa! Boa, Laura, boa! Excelente. Olha lá, essa função Siga-me, o controle remoto pode estar até de 8 metros. Repara a distância, até 8 metros. E mesmo assim a função funciona. Incrível. Bom, então um resumo de todos os benefícios e vantagens. Tem o modo não perturbe, ou seja, você desliga o LED para não ficar aquela luz ali forte em cima. Você pode desligar, liga e desliga aquela luzinha. A função energia, ele permite que ele funcione consumindo bem menos energia e, mesmo assim, garantindo um excelente funcionamento da máquina. O controle remoto tem backlight. Você pode programar o timer para ela ligar e desligar, que você bem definir. Tem baixíssimo consumo de energia. Ela selo Procel classe A nas capacidades 9, 12, 18 e 22. Ele tem um aviso de limpar e trocar o filtro, uma luzinha que acende. E tem o modo conforto, que mantém a temperatura em 23 graus. O que acontece quando você aperta isso? Ele evita o desperdício de energia. Outra coisa, essa máquina é a única máquina no mercado que tem a unidade externa barril nas capacidades 9, 12, 18 e 22. Ou seja, é a linha inteira, fria, quente e fria, com essa unidade externa em formato de barril, formato ciclone. Então, e para você vender ainda mais os diferenciais, os benefícios da tecnologia inverter, vamos lá. Primeiro, 5 benefícios aqui para você estar sempre guardando na sua memória. Primeiro, compressor ele é variável, economiza até 70% de energia quando comparado a uma máquina normal e até 74% na função EcoNoite. A vida útil do aparelho tende a ser maior, pelo menor desgaste do compressor. Tem 2 anos de garantia, se instalado com as empresas credenciadas.
a temperatura não oscila no ambiente. O sensor de temperatura é muito mais preciso. Com isso, muito mais conforto térmico. E o compressor raramente desliga, evitando pico e susto na conta de luz. Então, 5 vantagens que essa máquina tem para você ficar e apresentar para o teu cliente. E agora, eu quero passar a bola, porque agora vamos entrar na parte das características da máquina. Imagina, estamos no nosso time aqui, tem um professor. Américo, fala para o pessoal as características dessa incrível máquina. Olá, pessoal, boa noite. Assim como todos os equipamentos da Midea Carrier, a nossa grande preocupação hoje é em relação à eficiência energética. Então, muitas alterações foram feitas na unidade, né, que ela tem a descarga vertical, entre elas, apenas salientando que essa unidade condensadora, ela foi desenvolvida aqui pelo time de engenheiros do Brasil e também foi desenvolvido uma hélice diferenciada para esse equipamento. Essa hélice proporcionou maior troca de calor para o meio externo e, com isso, nós conseguimos ganhar em eficiência de rendimento do nosso equipamento. Então, esse equipamento, ele tem, nós vamos ver para os slides à frente, nós temos um COP, né, bastante aceitável, né, por isso, essa máquina ela tem a classificação A pelo Inmetro e nós temos certeza, ela está entre uma das grandes marcas do mercado que vai ter a economia que você está buscando. Tanto é que a Midea se preocupou em lançar no nosso equipamento, no controle remoto, a função energia. Essa função, o nosso cliente ele vai poder, né, limitar a capacidade que ele quer do compressor. Isso quer dizer o quê? Que se ele percebe que o tempo está um pouco mais fresco do que os dias normais e ele quiser limitar a capacidade do compressor, ele pode sim limitar a capacidade em 75% de rendimento, 50%, né, de rendimento do equipamento, de rotação do compressor, e isso vai gerar uma economia de até 55% de economia. Então, o compressor ele irá utilizar a potência máxima somente quando o cliente desativar a tecla de energia elétrica. Então, se ele dá um toque, entra em 75%, 2 toques, 50%, e quando ele aperta o terceiro toque, essa tecla volta para a função de 100% do nosso equipamento. Nós temos também, se quiser alterar a tela, por gentileza, isso. Aqui nós temos as características da nossa máquina e o ponto alto, se vocês observarem, é o COP. O COP está bastante acima, bem acima dos 3, né? Nós temos aí as máquinas de 9 e 12 com 3,3, né, de COP, com excelente rendimento, tá? Esses equipamentos na 9 e 12, quando somente frio, trabalham com capilar, e quando eles são quente e frio, eles trabalham com um dispositivo calibrado chamado Trotter. Então, desde as máquinas de 9.000 a 22.000 BTUs, nós vamos ter as unidades fria ou quente e fria. E, lembrando, todas com fluido ecológico R410A, trabalhando em cima, né, dos protocolos do que o nosso governo exige. Bom, também nós temos, essas máquinas são monofásicas, 220 volts, né, e com uma corrente de trabalho extremamente baixa. Se você observar, nós temos aqui uma máquina fria consumindo apenas 3,7, né, ampere. Isso é uma eficiência monstruosa. E tudo isso, o nosso grupo de engenharia pensou muito para fazer esse equipamento. Por isso, nós temos orgulho de dizer que está entre os melhores equipamentos de eficiência energética do país. Agora vamos falar um pouquinho de carvão, dos filtros, né, que essa máquina possui, e nós vamos convidar o nosso amigo Viana, que ele já fez um trabalho referente aos filtros, né, da Midea, e ele pode explanar para nós
Qual foi o resultado, Viana? Opa, Américo, tudo bom? O que eu fiz um estudozinho para poder entender melhor, né, sobre o filtro de carvão ativado, foi depois eu descobri que eu queria saber um pouco mais como é que ele consegue... porque fica essa dúvida, né? Alguns ficam até com a desconfiança, será que esse filtro, ele retém mesmo impurezas? Bem, se você for fazer uma pesquisa, vai identificar que o filtro de carvão ativado, ele nada mais é do que o próprio carbono, né? E que ele se abre em contato com o oxigênio, fazendo a atração dos vírus e bactérias que contém no ar. Então, o filtro de carvão ativado, ele é utilizado não só na filtragem de ar, como de água também, por causa da sua grande capacidade de reter, de atrair mesmo vírus e bactérias. Então, realmente são eficientes. Eu tinha também uma certa desconfiança, né? Eu pensava, será que esses filtros realmente retêm o que dizem? E aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que realmente são bem eficientes, não é à toa que são utilizados hoje nos equipamentos da Midea Carrier. Muito bom. Excelente. Se quiserem passar... Eu estou vendo que tem também outros filtros, né, Viana e Américo? Tem o filtro de íons de prata, o filtro de tela de alta definição e a função autolimpeza, certo? O filtro de tela, até um cuidado com o pessoal, é um dos filtros que mais retém sujeira do mercado. Então, quer dizer, aí também já fica uma atenção a mais quando for passar para o seu cliente. Dependendo do uso do cliente, né? O Américo pode falar melhor sobre o tempo, né, de limpeza do filtro, mas dependendo do uso, por esse filtro ser de grande capacidade de reter poeira, pode ser até necessário fazer uma limpeza com tempo menor que certo filtro, porque ele realmente retém poeira, que é o filtro de tela lavável, o filtro HD, né? Isso mesmo. O tempo base, né, isso vai depender do ambiente em que esse equipamento está trabalhando, mais ou menos, né, de 240 horas, né? 240 horas de trabalho. O ideal, né? O ideal é que se limpe esse filtro pelo menos uma vez por mês, né? Para que mantenha sempre a manutenção em dia do seu equipamento e isso faça com que ele, cada vez mais, né? Ele mantenha a temperatura de projeto e o consumo de projeto com que ele foi feito. Ele também tem a tecla autolimpeza, que é uma tecla muito legal, né? Já existia em alguns equipamentos nossos, que é a tecla autolimpeza. O que significa isso, essa autolimpeza? Antes da unidade evaporadora desligar, né, ela aciona, ela corta a unidade condensadora e fica mais ou menos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, com somente a ventilação. Isso possibilita com que a turbina e a serpentina, né, ela façam uma pré-secagem antes do seu desligamento. Isso evita o quê? A formação de fungos, né, na nossa unidade evaporadora. Ok. Lembrando que o filtro de carvão ativado e o de íons de prata, ele de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, não é isso, Américo? Precisa ser substituído. Isso mesmo. Encontre em qualquer loja Totaline do Brasil, não é isso? Exatamente. Então, esses filtros, seria bom, seria prudente fazer a substituição deles uma vez por ano. Perfeito. E muito bom saber que você encontra na loja, eles para substituir nas lojas da Totaline, porque traz mais segurança, né? Afinal, tem lojas espalhadas aí por todo o Brasil. Você ter esses filtros, essas peças de reposição nas lojas Totaline, isso traz mais ainda segurança na hora de vender. Agora, diagrama. Bom, pode passar mais um slide, por gentileza, para a gente falar um pouquinho. Isso. Esse é o novo conceito que a Midea Carrier está adotando em termos de dispositivo de expansão. Essas unidades, né, que nós chamamos de dispositivo calibrado ou trotter, eles são utilizados nos equipamentos quente e frio. Então, nós temos 2 dispositivos desse que vão trabalhar, um para cada sentido. Então, nós vamos ter um dispositivo desse calibrado para o modo refrigeração e também um para o modo aquecimento, tá? E um ponto importante nesses dispositivos de expansão é que quando você precisar fazer a substituição desses orifícios calibrados, utilizar um pano úmido, né, para que não aqueça demais esses orifícios e eles possam vir a ser danificados
durante o processo de brasagem. Apenas relembrando, né, todo o processo de brasagem deve ser feita através do uso de nitrogênio passante. Para quê? Para que não crie, né, o óxido de cobre, que nós também já conhecemos, extremamente prejudicial ao nosso sistema se não for efetuado a brasagem com nitrogênio. Nós temos... Se você quiser mudar, por gentileza. Isso. Aqui nós temos também, apresentando também os limites, né, dessa máquina. Se nós observarmos as máquinas 9 e 12, ela tem um comprimento total, né, de 25 metros de comprimento equivalente e 10 metros de desnível máximo. Observa que essa margem, né, de comprimento total, nós não podemos esquecer das curvas, né? Cada curva, ela deve ser multiplicada por 0,3. Isso quer dizer 30 centímetros. Então, nós vamos ter a parte de comprimento linear, que são as linhas retas, nós vamos ter o comprimento equivalente, que é as curvas, e o comprimento total, né, que nós estamos falando aqui em 25 metros. Então, não é 25 metros linear. Você precisa computar, sim, as curvas, né? E caso você faça o sifão também, no desnível, você também tem que computar todas essas curvas, sifões, e que você vai fazer durante a sua instalação. E aí, as máquinas 18 e 22, nós temos 30 metros de comprimento equivalente. Maravilhoso, né? Então, ela vem se encaixar diante de muitas infraestruturas, principalmente infraestruturas, né? E aonde nós temos uma área técnica longe, às vezes, das unidades evaporadoras, e essa máquina aqui, ela veio, né, encaixar direitinho nessa lacuna que nós estávamos precisando. E olha o desnível dela. O desnível máximo dela são 20 metros. Isso quer dizer, o que é desnível, né? A unidade condensadora acima da unidade evaporadora. Então, nós podemos ter até 20 metros de comprimento total, né, incluindo as curvas, para essa máquina. E não se esquecendo, o comprimento mínimo para as unidades Airvolution da Carrier, assim como todos os outros equipamentos da Carrier, são 2 metros de comprimento. Perfeito. Bom, vamos lá, agora falando da utilização do fluido R410. Já é um fluido bastante trabalhado no Brasil, né? Nós sabemos que ele é um blender. O que é um blender? É uma mistura de fluido refrigerante e ele tem a composição de 50% de R125 e 50% de R32. Assim como todo fluido refrigerante, nós precisamos tomar cuidado para seu manuseio. E o uso de itens de EPI é fundamental para que você tenha a sua proteção garantida. Então, é uma mistura que ela não é inflamável em condições atmosféricas, né? Mas dependendo da relação entre os fatores que nós vamos falar abaixo, ela sim pode se tornar, né, explosiva. Então, precisamos tomar muito cuidado mesmo, né? Então, o fluido refrigerante, vamos dizer só, é um trio, né? É um trio para provocar o que nós chamamos de explosão. Nós temos aí a temperatura, a pressão e a proporção de oxigênio da mistura. Sem esquecer também que o óleo, né? O óleo é um fator predominante para que você tenha muito cuidado. Então, por esta razão, a presença de oxigênio dentro do sistema não é permitido em hipótese alguma, tá? Então, todo cuidado é pouco. E você sabe, o vácuo é essencial para você manter o bom rendimento do equipamento, a durabilidade e também a sua eficiência. Perfeito. Algum comentário, Zeferino, por gentileza? Pois não, Américo. Uma coisa muito importante é falar aí da questão da carga de fluido, né?
nesses equipamentos, quando a gente tem aí um problema de vazamento ou alguma intervenção que precise ser colocado fluido nesse equipamento, na Evolution e qualquer equipamento inverter, nós não podemos completar essa carga. Essa carga tem que ser uma carga completa por peso pela carga que vai no fluido, fazendo a sua carga com o cilindro virado de ponta cabeça, ou seja, com a conexão para baixo, né, para ele poder entrar na forma líquida, porque desta forma a gente vai ter 100% das duas misturas desse gás. Exatamente. Então, para fazer a carga de fluido refrigerante, é essencial que você, profissional, você tenha uma balança e você vai trabalhar em cima da carga de massa descrita na lateral do equipamento, tá? Sabemos, carga de fluido de refrigerante por pressão, não vamos ter o sucesso, né, que nós queremos no nosso equipamento. Então, para carga, independente se é uma máquina convencional ou inverter, a utilização da balança é essencial para o sucesso da sua instalação ou da sua manutenção. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vou passar aqui. Ótimo. Então, essa é a interligação, né, dentro da norma NBR 5410, aonde nós temos aí as interligações de muita fácil interligação. Apenas lembrando que a alimentação dessa máquina é feita pela unidade condensadora, tá? É feita pela unidade condensadora. E você deve prestar atenção na sequência de borneira, que nós temos uma alteração de posição entre a borneira da condensadora e a borneira da evaporadora. Se você observar, né, a letra G, ela está ligada no cabo terra, né? Então, preste bastante atenção para que você não corra o erro de colocar, né, uma fase, né, interligada a essa nomenclatura aí. Outro detalhe bastante importante, o uso de aterramento é essencial na instalação de qualquer componente eletrônico, não somente, né, do ar-condicionado, mas em qualquer componente eletrônico. E, é claro, quando você for fazer essa interligação entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora, cripar um terminal para que tenha uma boa área de contato entre os bordos. Zeferino? Perfeito, Américo. Essa dica dos terminais é extremamente importante. E uma coisa que eu posso ressaltar desse modelo Air Evolution, na unidade evaporadora e também na unidade condensadora, nós usamos exatamente o mesmo modelo de terminal. Né? O modelo anterior, Springer Midea, nós tínhamos um tipo de terminal a ser utilizado na evaporadora e outro na condensadora. Agora isso foi unificado. No Springer Air Evolution, no Springer Midea Air Evolution, você usa o mesmo terminal na unidade evaporadora e o mesmo na condensadora. Muito bom. Eu só queria adiantar, falar uma coisinha, mas a carga de fluido refrigerante, né, para essas unidades, elas vêm para 10 metros de instalação, ok? Então, carga para 10 metros de interligação entre as unidades, ok? Top. Excelente. Bom, agora nós vamos falar sobre o princípio de funcionamento do sistema inverter. E aqui nós temos uma grande novidade para vocês, né? Então, vamos falar primeiramente do princípio dos equipamentos, né, até então, e vamos falar agora depois sobre o novo Evolution, como que ele trabalha a parte de funcionamento. Se vocês observarem, nós vamos ter, né, a entrada de tensão no retificador. Esse retificador nada mais é do que o IGBT, aonde nós temos a entrada de tensão corrente alternada e temos a liberação de corrente contínua na saída do nosso retificador, do nosso IGBT, e essa parte, né, de corrente contínua, ele vai liberar 360 volts. Observa que o positivo
né, do retificador, ele vai passar pelo reator e vai interligar ao nosso capacitor que está ligado em paralelo. E assim, ele vai liberar tensão para o nosso IPM, para o nosso para iniciar o chaveamento e assim liberar a tensão, pulsos de tensão alternada para o nosso compressor. A grande novidade da parte elétrica do Evolution é que toda a parte elétrica também foi desenvolvida pelos nossos engenheiros do Brasil. E agora nós tínhamos toda a placa que tem reator, nós chamamos ela de passiva. E a grande novidade que o Evolution está trazendo é que nós não temos um reator externo, né? Agora trabalhamos com uma placa sem reator, uma placa ativa. E isso, né, já está acoplado, os componentes necessários já estão acoplados na placa. Para quê? Para fazer a substituição desse reator. Na realidade, o reator ajuda, né, a manter a rampa de partida do nosso compressor, mantendo uma tensão fixa e também ajudando a corrigir o fator de potência e também as harmônicas, né? Isso tudo está acoplado na nossa placa ativa, aonde a correção de fator de potência e também o alinhamento da tensão para ser entregue ao IPM está sendo feita agora pelas placas sem o reator, ok? Então, esse é o conceito, o princípio de funcionamento. Nós trabalhamos em qualquer equipamento inverter com várias retificações. Como vocês viram, nós temos o IGBT, que é um retificador, e também temos um IPM, que trabalha também com um retificador. Pessoal, por que trabalhamos até a entrada do IPM com uma tensão corrente contínua? Porque a corrente contínua é uma corrente linear, então nós temos muita facilidade de controlar a chegada de uma tensão de qualidade até o nosso chaveamento, né? O nosso chaveador, que é o IPM. E com isso nós conseguimos liberar uma tensão muito melhor, né, para o equipamento. Apenas salientando, você precisa tomar cuidado, né, bastante cuidado com a tensão que está chegando no seu equipamento, né? Fazer uma avaliação criteriosa da qualidade de tensão que está chegando no seu equipamento para que você tenha um desempenho, né, e um funcionamento de acordo com o que os nossos engenheiros projetaram ele. Algum comentário, Viana? Só lembrar o pessoal que postaram esses dias qual o cabo de alimentação para a máquina de ar-condicionado. No mínimo, para a entrada de alimentação, 2,5, pessoal. Tá? 1,5 é comunicação. 2,5 milímetros, no mínimo, para uma instalação. Aí depende de distância, essas coisas, sempre com aterramento, só essa observação. Ótimo. Outro ponto que eu gostaria de salientar é que em nenhum equipamento inverter pode haver emenda de cabo, seja ele tanto na parte de fornecimento de tensão e principalmente na parte de comunicação. Não pode fazer emenda, não pode estanhar. Nós não vamos ter sucesso se você praticar essa ação. Então, sem dizer que emenda de cabo, os equipamentos da Midea Carre, você não vai ter garantia do equipamento. Você vai perder a garantia do equipamento. Américo, eu pude notar, então, com tanto diferencial, com tanta vantagem que essa máquina tinha, ainda assim eu me surpreendo com a Midea Carre, né? Você vê, é uma máquina totalmente planejada e pensada e desenhada para o mercado nacional. É incrível ver o bom trabalho que a engenharia fez ao planejar. É diferente do que a gente vê por aí, né? Que máquinas que vêm aí de fora do Brasil, que não tem um planejamento para o Brasil, e acaba que aqui essas máquinas não conseguem, não acaba nem o período de garantia, as máquinas já começam a dar defeito. Diferente de uma máquina totalmente planejada para a realidade brasileira. Impressionante mesmo, né? Perfeito. E nós gostaríamos de dizer também que os nossos engenheiros se preocuparam também, durante o desenvolvimento dessas placas, com a durabilidade, né? Nós temos que ver que hoje a maioria
das máquinas do mercado hoje apresentam problemas constantes de placa, né, principalmente as placas da unidade condensadora. Então, o time de engenheiros do Brasil, né, realmente capricharam na placa. Se vocês perceberem, essa placa ela tem um acesso muito fácil, que é só retirar a tampa lateral que você vai ter contato já de cara com toda a parte elétrica da máquina. E isso facilita muito, né? Principalmente o amigo que é instalador. E quem pode falar mais sobre isso daí para nós, que é um profissional de campo, é o David Zeferino. David, quer comentar alguma coisa para nós? Sim, quero comentar sim, Américo. O que eu percebo nesse novo equipamento, realmente, foi isso que você comentou, no que diz respeito ao cuidado com a placa eletrônica. Ela é uma placa que, ao mesmo tempo, ela é compacta, então ela é mais fácil para você lidar e para você até armazenar no seu estoque, e também mais fácil de manusear a manutenção e troca dessa placa eletrônica, e também é uma placa muito mais robusta do que os modelos anteriores que nós tínhamos aí no mercado. Eu vejo isso principalmente pela função ali do resfriamento do IPM e do IGBT, que é um modelo, uma forma totalmente diferenciada, essa que a Midea buscou para resfriar esses dois principais componentes dessa placa eletrônica. Por isso que ela hoje é a que tem a maior durabilidade. Perfeito. E essas duas partes que você falou, tanto o IPM como o IGBT, são calcanhares de Aquiles, né, de muitas placas do mercado aí, né, porque elas não recebem uma refrigeração adequada, né, sobreaquecem, e muitas vezes as máquinas começam a gerar código de alarme, principalmente, né, alta corrente do módulo inverter, alta corrente do IGBT. Então, a Midea, ela, mais uma vez, ela trouxe esse conceito, que já era aplicado em algumas máquinas nossas, né, e veio para ficar. Então, a dissipação de calor agora, né, ao invés de ser feita pelo ventilador, como a grande maioria das máquinas do mercado é feita, hoje nós vamos utilizar a linha de líquido, né, passando e fazendo o resfriamento tanto do IPM como IGBT, que são elementos fundamentais no bom funcionamento de qualquer equipamento inverno. Uma observação, Américo. Vamos lá, por favor. Eu gostei bastante também sobre o capacitor do ventilador, do motoventilador, separado da placa. Isso eu gostei demais. Eu já peguei algumas máquinas com o capacitor integrado na placa, que aí eu tive dificuldade para reparar, que foi o capacitor do ventilador. Ótimo. Apenas lembrando, né, que o capacitor, se o nosso motor tem capacitor, é sinal que ele é um motor de corrente alternada, né? E nós se preocupamos, a engenharia se preocupou bastante diante de tantos pedidos que você, instalador no mercado, fez para nós sim, vamos atender todas essas solicitações. E uma delas foi atendida, que é retirar o capacitor da placa e colocar ele de fácil acesso para que você possa substituir sem precisar, né, fazer algum reparo na placa da unidade condensadora. Incrível, incrível, realmente. Bom, falando de diagnósticos do equipamento, né, ainda nós temos, né, os códigos de erro citados na unidade evaporadora, né, então nós temos aí, trabalhando ainda com os LEDs ligado e apagado, timer e operação, né, eles trabalhando aceso ou apagado, e em volta, né, nós temos aí os códigos, né, pisca uma vez e a operação ligado e o timer apagado, erro de EPROM da unidade e assim sucessivamente. Então, nós temos certeza que você, durante as palestras, guardou com muito carinho, né, com muito carinho, os nossos guias rápidos, né? Os nossos guias rápidos, eles devem andar no seu bolso, por isso que já chama guia de bolso. Para quê? Para que você não tenha nenhuma dificuldade em resolver os problemas que nós temos. O David está apresentando ali, ó, né? Ele também, com certeza, deve guardar com muito carinho esse manual, tá? Todo mundo também pediu que a Midea
fizesse algo, né, material para que fosse distribuído e que pudesse andar em campo. Então, nós também atendemos a sua solicitação e também tivemos o carinho de colocar a manutenção, toda a manutenção, né, que você vai precisar nesse guia rápido de bolso, tá? Então, a nossa máquina, ela sim consegue, né, monitorar falhas de sensores, falha do motor da unidade evaporadora, nós conseguimos também saber, né, se temos algum sensor da unidade condensadora aberto. Então, tudo isso nós conseguimos saber através dos nossos códigos de falhas, tanto nos modelos 42MA, como também no modelo 38T. Algum comentário, David ou Viana? Só uma dúvida. Esse pessoal perguntou aqui no comentário se esse guia rápido tem como baixar ele. Tem no Midea Play? Ou tem onde baixar? Tem no Midea Play. Está no Midea Play? Ótimo. Tá no Midea então, Play. Mais uma oportunidade de vocês conhecerem a nossa plataforma de treinamentos, né, que é a Midea Play, e lá você também vai ter a oportunidade de não só baixar esse manual de bolso, mas também poder fazer os nossos treinamentos EADs, que nós vamos falar lá no final, tá? Nós podemos virar a tela, que nós vamos falar agora um pouquinho, né, da nossa giga de teste. É a única no mercado que tem as 40 funções de falha. Essa giga de teste, nós temos a facilidade de fazer o acoplamento dela na placa, no Airvolution, com muita facilidade. Ele está praticamente na sua cara. Basta tirar a tampa e você vai conectar com muita facilidade esse módulo de teste. O David Zeferino, ele é campeão, né, de fazer lives utilizando essa ferramenta. Queria falar alguma coisinha para nós, David, por gentileza? Claro, com certeza. Eu só tenho a falar muito bem desse equipamento, né, desse módulo de teste inverter, o Giga Test Inverter, que é realmente uma ferramenta sensacional, que veio para me ajudar, para ajudar você aí em campo, a ter um diagnóstico preciso e muito mais ainda, além de ter um diagnóstico preciso, principalmente ter um diagnóstico rápido, né? Tem alguns itens ali, né, que o Américo vai apontar aí na frente, que a gente consegue ali, com uma simples conexão, eu simplesmente conectando meu módulo lá na placa, eu já consigo ter a leitura aqui dele, o código de erro, e também outras leituras, como leitura de temperatura de sensor, sensores da condensadora, sensores da evaporadoras. Então, é um equipamento sensacional. Perfeito. É a única ferramenta no mercado que nós podemos fazer o quê? Modular a rotação do compressor, abrir as válvulas de expansão, trabalhar com a rotação do motor da unidade condensadora. Então, é o único equipamento. E você pode adquirir, sim, esses equipamentos em qualquer loja Totaline, e nós temos certeza, você não vai se arrepender de adquirir essa ferramenta. E também, um custo extremamente aceitável para o seu bolso, sem exploração. Por quê? Porque nós queremos que todos os profissionais de campo tenham essa ferramenta e que vai facilitar muito, sim, os diagnósticos que você vai precisar. Ela consegue detectar até 40 códigos de alarme. E você está vendo com o David, nós temos ali um manual que acompanha ela vem naquela caixinha azul, ó, e dentro vem um manual de instrução de como você faz a operação de cada função que você vai querer. Então, ali nós temos, né, monitoramento, mais uma vez, monitoramento de sensores, tensão de chegada no equipamento, valores, né, de temperatura. Então, tudo isso vai estar na sua mão. Temos aí também, ó, agora está na tela, o guia de bolso, né? Com esse guia de bolso, você vai conhecer as características técnicas de todos os equipamentos, né, que nós estamos apresentando da nova geração, como vocês viram ali, ó, né, multi-split, né, o split comum também, e agora o Airvolution. Você vai ter os procedimentos de instalação corretos de como você deve
instalar o equipamento, diagnóstico de circuitos frigoríficos, esquemas elétricos, códigos de falhas, diagnóstico de falhas e também testes e verificações de IPM, GBT, de sensores, que nós vamos falar mais para frente. Américo, eu estou vendo que é tudo tão mastigado que vai ficar ruim para o Viana, né, Viana? E agora, Viana, como é que tu vai ajudar os teus alunos aí agora? Não, os alunos agora não vão mais precisar de instrutor, eles vão precisar só do aparelhinho. Caramba, é muita facilidade, Viana. Fiquei preocupado contigo agora. Não, eu vou dar um curso ele de como usar o aparelho, eu vou criar alguma coisa, e eles vão precisar de mim, vão ter que precisar. Então vamos continuar. Vamos lá. Um dos problemas muito comuns que nós enfrentamos em campo é relativo às falhas de sinal de comunicação entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora. Então, nós temos uma forma bastante simples, né, de poder fazer esse teste. Quando que ocorre a falha de comunicação entre as unidades? Quando a unidade interna não recebe a informação da unidade interna por 110 segundos, por 4 vezes seguida, a nossa máquina ela vai dar o código de falha de comunicação entre as unidades. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu multímetro na escala, né, de corrente contínua e vai pegar as ponteiras de prova, por gentileza pode mudar. Isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar inicialmente o nosso multímetro, né, a nossa ponteira de prova, o preto no S e o vermelho no N da unidade, né, condensadora. Então, aí, ó, desliga o equipamento da alimentação elétrica por 2 minutos e ligue novamente. Pessoal, isso é muito importante, esse procedimento de reset do equipamento. Muitas vezes, não somente a falha de comunicação, mas qualquer outra falha pode ter momentânea. Então, sempre que você chegar no equipamento inverter, desligue ele da tomada, espere de 2 a 5 minutos, espere a placa da condensadora fazer o descarregamento dos capacitores e reinicie novamente esse equipamento. Muitas vezes pode ser uma falha ocasional. Não, professor, não foi uma falha ocasional, né? Nós temos ali ainda o equipamento, ele não funciona. Então, primeira coisa, nós precisamos ter certeza que o relé da placa da evaporadora está acionando. E uma das formas de saber se ele está acionando é nós vamos ver ali, colocando a nossa ponta de prova, a vermelha no N e a preta no S. Ali, na unidade condensadora, né, funcionamento normal, deve apresentar valores variando entre positivo e negativo. Então, se você olhar na lateral esquerda do seu multímetro, você vai ver que, alternadamente, ele vai dar a tecla, o sinal de negativo. Ele vai pausar, né, e não vai mostrar o positivo. Entenda que, se ele está dando o negativo e alternando, é sinal que está tendo sinal de comunicação. Tá? Então, vamos novamente refazer o teste. Coloque a ponta de prova preta no S, a ponta de prova vermelha no N. Deve ter oscilação entre positivo e negativo no seu multímetro. Se tiver positivo e negativo no seu multímetro, nós temos uma comunicação normal. Tá? Então, vamos lá. Se os valores apresentados forem sempre positivos, né? Sempre positivos, indica que o problema está na unidade externa. Portanto, verifique o quê? Primeira coisa, verifique as ligações elétricas conforme o diagrama elétrico. Você vai ter o diagrama elétrico tanto na tampa da borneira da unidade da evaporadora, como na unidade da condensadora.
verifique se as conexões LN, né, e LN e S na placa, elas estão interligadas de forma correta, ok? Também é importante você medir a resistência dos equipamentos que têm reator. Eles devem oscilar entre 0 e 0,1 ohms, ok? Então, vamos recordar, se você colocar a sua ponta de prova, a preta no S e a ponta no N, e der apenas positivo, isso é sinal que a unidade condensadora não está enviando o sinal de comunicação. Agora, se você se apresentar o valor com uma pequena variação e sinal negativo, ou valor próximo a zero, indica que o problema está na unidade interna. Então, você, primeira coisa, verifica também as ligações elétricas conforme o diagrama elétrico, como nós já fizemos, exatamente como nós fizemos na unidade condensadora. Pessoal, é bastante importante nós entendermos uma coisa. A qualidade do cabo de interligação é fundamental para que o nosso equipamento reconheça a comunicação. Então, isso quer dizer que todos os terminais e todos os cabos de interligação obrigatoriamente devem ter os terminais, os conectores prensados. Isso vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito a evitar esse tipo de falhas. Outra coisa, se você tiver na unidade evaporadora e apresentar o código positivo, isso indica que a minha falha é na unidade condensadora externa. Se você chegar na unidade condensadora externa e verificar se a tensão e der apenas negativo, isso quer dizer, como assim? Se eu vou na evaporadora, ele fala que não está chegando sinal, aqui está dizendo que a condensadora não está mandando sinal. Vou na unidade condensadora, a unidade condensadora diz que a unidade evaporadora não está mandando sinal. Isso é característico de problemas no cabo. O que você deve fazer? Você deve ter um cabo seu externo de boa qualidade, com terminal cripado, vai lá na unidade condensadora, retire o cabo de comunicação, conecte o seu cabo e vai na unidade condensadora, também desligue o sinal de comunicação e ligue o seu cabo. Se a máquina trabalhar normalmente, isso indica que o seu cabo está rompido ou com problema de comunicação. Apenas lembrando que você medir continuidade em cabo não significa que ele está sendo eficiente. Nós podemos ter falha aí, tá? Então, não acredite medindo continuidade de cabo. Muitas vezes, ele pode te enganar, tá, ok? Então, nós já falamos sobre sinal de comunicação, nós podemos evoluir. Sensores. Queria falar um pouquinho, David, sobre sensores, por gentileza? Sim, claro. Uma das coisas que é muito importante a gente ter em mãos e saber fazer o teste, né, é o teste do sensor. Não só testar o sensor, né, também a resistência ao dele, né, Américo, mas também verificar as conexões. Recentemente eu peguei um equipamento que ele acusava código de erro de sensor e o sensor estava ok. Nas funções, conexão do sensor com a placa, ele estava deficitária. Eu só desconectei, conectei de volta e ele voltou a funcionar. Perfeito. E é importante também entender que a Midea Carre, ela tem 4 sensores, né? 4 sensores de 10K. São sensores NTC, que a 25 graus eles dão a resistência de 10K. E um de 55K, que vai na descarga do compressor. Então, os sensores da evaporadora são 10K, o sensor da linha de líquido é 10K, o sensor de temperatura ambiente externa é 10K e apenas o sensor da descarga do compressor é 55K. Perfeito, perfeito. Vamos avançando. E vamos lá? Fala para a gente aí desse compressor ultra eficiente, Américo. O que o pessoal precisa saber sobre esse compressor? Qual o grande diferencial para eles saberem? Bom,
para esse compressor, o novo compressor que vai na Evolution, ele pode chegar até 15 Hz. Tá? Uau. Então, os demais compressores chegavam, né, na faixa de 30 Hz, na menor rotação. Agora não. Agora o Evolution chega a 15 Hz. Isso faz com que mesmo a baixa rotação, os equipamentos não têm vibração, os compressores não têm vibração, tá? Eles são extremamente equilibrados, balanceados. Nós não temos problema, né, de trepidação, vibração nos nossos equipamentos. Excelente. Aí o teste de compressor, né? O nosso compressor, se nós podemos observar o fechamento, o VW, né, um compressor trifásico, e como todo compressor trifásico, nós devemos colocar a nossa resistência, né, colocar o nosso multímetro em modo resistência, e colocar, né, entre o IV e o IW, tem que dar a mesma resistência, independente da temperatura ambiente, né? Então, nós temos aí, na lateral direita, né, do nosso vídeo, há uma medição das bobinas a 20 graus, tá? A 20 graus. Pessoal, para fazer essas medições, nós precisamos ter um multímetro de boa qualidade. Por quê? Porque uma pequena oscilação nas bobinas, um pequeno desbalanceamento nas bobinas, é o suficiente para esse compressor ele partir, né? Ele vai partir, e dali 5, 10 minutos ele pode desligar. Por quê? Porque se eu tenho uma bobina desbalanceada, ele vai começar a trabalhar, vai aumentar a corrente de trabalho, e automaticamente o meu circuito vai reconhecer e vai cortar esse compressor. Então, um multímetro de boa qualidade, de preferência True RMS, é essencial para fazer a medida dos compressores inverter. Muito bom, muito bom. Bom, aqui nós estamos na parte de recolhimento. Muito se fala sobre o perigo de se fazer o recolhimento de fluido refrigerante nas unidades condensadoras, usando o sistema pop-down. O que é o sistema pop-down? É utilizar o próprio compressor do sistema para fazer o recolhimento do fluido refrigerante no sistema. Tá? A Midea Carrier, ela indica que você faça o recolhimento desse fluido utilizando uma máquina de recolher fluido refrigerante. Então, você recolhe todo o fluido, coloque dentro do armazenamento, né? E depois, sim, você pode reaproveitar, né, esse fluido novamente dentro do sistema. E, de forma alguma, descartar esse fluido, né, na natureza, porque nós sabemos o dano que isso causa na natureza. Se alguém quiser abrir algum comentário sobre o recolhimento de fluido, David ou Viana, fique à vontade. Tudo ok, tudo tranquilo. Então, vamos avançando. Ah, perdão, desculpa. Diga lá, David. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal aqui no meu canal, com relação aí, a gente falou que o equipamento Evolution, ele permite aí até 10 metros de linha, com a carga original dele. E se a gente fizer uma instalação como essa, com a carga original, sem adição, é necessário também utilizar esse equipamento para recolhimento, ou eu posso fazer o top-down, fazer o recolhimento na própria condensadora? Bom, pelas informações que nós tivemos, né, se o fabricante diz que até 10 metros de linha a nossa unidade condensadora suporta, nós temos que confiar na nossa engenharia, nós confiamos na nossa engenharia. Então, nós temos, sim, espaço suficiente para fazer o recolhimento desse fluido refrigerante nessa unidade aí. Perfeito. Excelente. Bom, essa parte posso eu mesmo falar, Américo, e você faz muito parte disso, porque a gente vai falar agora sobre... Imagina profissional da refrigeração, amigo e amiga da refrigeração. Imagina você gostou dessa apresentação de 1 hora. Imagina você ver não somente essa apresentação, mas o curso completo dessa máquina. Como é que você faz para você instalar essa máquina mesmo, fazer a manutenção dela em campo? Aliás, Américo, Viana, David, Laura, não somente dessa máquina.
Imagina você fazer isso de todas as máquinas da linha Midea Carrier. Não somente a linha de ar-condicionado, todas as linhas. Além disso, isso tudo ser 100% online, 100% gratuito. Viana, você acredita que isso é possível? Não só acredito, como tenho prova aqui em casa. Né? Eu já divulguei esse treinamento e não sabia que o meu filho estava fazendo treinamento. E, para minha surpresa, na semana passada, ele conseguiu um emprego graças aos 5 certificados que ele adquiriu no Midea Play. E hoje eu uso o acesso dele para abrir a vista explodida, porque como eu não terminei todos os treinamentos, mas o dele já abriu a vista explodida, e é ótimo. Então, particularmente, eu já indiquei o curso, e depois de ter essa prova na minha própria família, eu indico a todos os alunos, compartilho a todos os grupos, para aproveitar a oportunidade. Então, olha lá, a Laura está mostrando, o Midea Play no celular dela. Amigo da refrigeração e amiga da refrigeração. O link está aqui embaixo, mideaplay.com.br. É 100% gratuito, é 100% online, tem certificado, toda a linha de produtos. Você nem precisa sair de casa para fazer. Se você gostou dessa apresentação de 1 hora, imagina você ter o curso completo, dado pelos instrutores da Midea Carrier. Você vai saber cada detalhe, cada minúcia, cada informação privilegiada no conforto da sua casa. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, quantas vezes quiser, onde tiver, 100% online, 100% gratuito. E o seguinte, tem o certificado, você tem certificado. Quando você concluir, se você não estiver conseguindo imprimir o seu certificado, não estiver conseguindo baixar o seu certificado, porque tem tanta gente todos os dias entrando, você é amigo da refrigeração, não vai desperdiçar essa chance de entrar no curso 100% online e gratuito. Se você tiver com dificuldade de imprimir o seu certificado, tem um site, tem um e-mail, que é importante você anotar esse e-mail para você poder tirar o seu certificado. É suportemideaplay@mideacarrier.com.br. suportemideaplay@mideacarrier.com.br. Com isso, você pode baixar o seu certificado 100% online, 100% gratuito. Mas se você ainda não se inscreveu, o link está aí, mideaplay.com.br. Américo, o treinamento lá dentro, o EAD, é bom ou não é? É muito bom. Tá? Então, agora, pessoal, vocês pediram e nós fomos o pioneiro, nós atendemos a sua solicitação. Você pediu o treinamento EAD. Agora, você não precisa mais ter, né, nem o computador. Agora, você pode ocupar os seus horários de almoço, os seus horários, né, um tempo livre que você tem, e pode fazer pelo seu próprio celular os treinamentos. Você pode buscar as informações de manuais em campo, em tempo real. Então, faça os treinamentos. É dado certificado, né, da Midea Carrier, e nós temos certeza absoluta. Você vai aprender muito. Eu aprendi muito com o Midea Play e também com os treinamentos que lá são dados. Viana, coloquei o e-mail aqui embaixo, o e-mail, porque muitas pessoas que te seguem, Viana, estavam falando do certificado, né, de imprimir o certificado. Então, coloquei aí embaixo o e-mail, suporte Midea Play. Eu sei também que muitos seguidores da Laura também, muitos seguidores do David. Foi ou não foi, David? Não teve muita gente perguntando como é que fazia para... Ele não estava conseguindo imprimir ali o certificado de conclusão. Agora, para ter o certificado, David, tem que terminar, é ou não é? Exatamente, tem que concluir o curso, tem que chegar e ir até o final do curso, e depois, detalhe, né? Depois do curso não é só concluir, você tem que fazer uma prova, você tem que mostrar lá dentro do treinamento que você realmente conseguiu absorver o conhecimento. Então, você faz a prova, tem a pontuação mínima, e aí você consegue tirar ali o seu certificado. Perfeito, perfeito. Então, amigos e amigas da refrigeração de todo o Brasil, apresentamos aqui uma máquina de lançamento. Já está no mercado, mas é um grande lançamento da Midea Carrier esse ano. A todos vocês que estiveram aqui
Parabéns, parabéns. Nós desejamos muito sucesso a todos vocês. Trouxemos aqui o que há de melhor no mercado nacional, um split inverter de última geração que consegue reduzir até 74% a conta de luz do seu cliente. Isso é um diferencial para você. Além disso, tem toda essa filtragem. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o nível de filtragem, qualidade da filtragem. Tudo isso com 2 anos de garantia. Todavia, 2 anos de garantia não é qualquer fabricante que dá. E mais ainda, uma empresa que se preocupa em você, amigo da refrigeração, ter todo esse conhecimento 100% gratuito, 100% online. Então, a Midea Carrier, de verdade, parabéns, Midea Carrier, por você pensar tanto no profissional da refrigeração. A todos vocês que estiveram aqui, parabéns por você estar se diferenciando. É uma pequena parte da população brasileira que se diferencia. A maior parte está de frente para a televisão, desesperada com o que está por vir. E você decidiu estar aqui conosco. Viana, muito obrigado por nos brindar com todo esse teu conhecimento. Valeu, Fábio. Obrigado a todos vocês. Só lembrar o pessoal que aproveitar, pessoal, essa live, depois assiste ela e faça anotações, porque dessa máquina eu utilizo muitas informações dela para poder ganhar cliente. Como? Primeiro, confiança na marca. Segundo, o maior número de lojas autorizadas e credenciadas. Terceiro ponto, o controle remoto, eu sempre informo o cliente, é universal praticamente, funciona em todas as máquinas. Suporte para o controle, backlight no controle, quer dizer, é uma dificuldade ter que ligar ou mexer na máquina durante a noite sem iluminação. Então, tem backlight no controle. Outra função Siga-me, é essencial você estar com conforto no local que você precisa. Então, controle remoto ao seu lado, você está medindo a temperatura real de conforto no seu ambiente. Outra, máquina compacta, leve e de plástico, protegida contra intempéries do ambiente. Então, são várias informações que essa máquina passa que você pode usar para poder ganhar o cliente, para poder fazer uma venda. Excelente. Tudo isso desenvolvido e desenhado no Brasil para o mercado brasileiro. Cara, Viana, muito obrigado por esse resumo. Realmente fundamental você resgatar isso tudo. David, irmão, parabéns e obrigado por você estar aqui nessa live. Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês por terem me dado essa oportunidade de estar aqui. Eu, particularmente, como rede Blue Service, estar junto de vocês, desse grande time da Midea e outros tantos que estão aí nos bastidores acompanhando e nos ajudando, nos auxiliando. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz em poder compartilhar todo esse conhecimento. Isso que a gente passou aqui nessa 1 hora de live, eu acho que, olha, pequeno de tudo que a gente pode aí compartilhar aí com os nossos colegas aí, amigos instaladores, com os nossos clientes. Então, só tenho realmente a agradecer e muito a todos vocês. Excelente. Laura, muito obrigado, Laura, por nos brindar com a tua companhia, com a tua presença. Olha lá, a Laura manda uma mensagem, ela é uma representante das mulheres elas na refrigeração, no AVAC. Parabéns, Laura, por estar aqui. Que pena que a audiência não pôde ouvir a sua voz, mas de coração, muito obrigado por você estar aqui. E, professor Américo, obrigado. Obrigado por trazer tanto conhecimento. Obrigado por nos brindar com todo o teu know-how. E parabéns por conduzir de forma tão incrível essa live. Uma boa noite, Américo, e muito obrigado. Em nome da Engenharia de Serviços da Midea Carrier e também dos instrutores da Midea Carrier, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que nós tivemos aqui de esclarecer, passar para os nossos amigos de campo as vantagens deles terem um equipamento confiável na mão. Tá? E os nossos equipamentos, eles são confiáveis porque nós também temos uma rede de serviços que é a Blue Service, extremamente qualificada para resolver os problemas que, porventura, essas máquinas ocupam. Então, um grande abraço também. Uma grande marca se faz com uma grande rede de autorizadas. E parabéns, não só à Blue Service, mas também a todos os profissionais da área. Parabéns, verdade, Américo falou tudo, parabéns, Blue Service, parabéns à equipe Totaline, a todos os profissionais da Midea Carrier que estão nos bastidores trabalhando aqui, parabéns.
Parabéns por essa incrível máquina, parabéns por essa incrível companhia. E profissional da refrigeração, você está no lugar certo. O lugar certo é aprendendo aqui com a Mideia Carrier, aprendendo com esse time. Sai de frente para a televisão e vem com a gente aprender. Uma boa noite, um grande abraço e rumo ao extraordinário a todos vocês. Tchau, tchau.